que, assim, diante de todas a inovação, de estar em um outro lado do planeta, de já conviver com outras culturas, mas essa convivência com o Islã, essa convivência com o Oriente Médio, e no meio disso tudo, eu digo que aconteceu algo na minha vida que foi assim extremamente é, importante, fundamental e transformador, sabe? Que eu não entendi na época, eu só vim entender muito tempo depois, uns 8 anos depois, sabe? Mas quando eu ia fazer 18 anos, eu tive contato com alguns lugares que me criaram umas impressões muito diferentes. Então eu digo que eu conheci a fé Bahá'í. Eu conheci, nesse período eu não conhecia a fé, eu conheci o espírito da fé, Uhum. né? E só depois é que eu conheci a comunidade Bahá'í, que foi já quando a gente voltou de novo para Belo Horizonte, uns anos depois é que eu fui conhecer a comunidade Bahá'í. Mas, nesse período em que eu estava no Iraque, quando eu ia fazer 18 anos, a gente morava no norte do Iraque, quase divisa com a Síria, subindo para a Turquia já. E eu ia fazer 18 anos, meu pai arrumou tinha mais alguns jovens da minha idade, brasileiros. A gente a empresa montou uma verdadeira cidade, sabe, onde existia, da minha idade existia mais ou menos uns 16, 17 adolescentes, né? Mais alguns pré-adolescentes. Então eles montaram uma escola, montaram uma cidade mesmo. E a gente não convivia muito assim com Com o o povo do país. povo do país. A gente tinha uma comunidade de brasileiros, tinha alguns portugueses, mas a 95% era brasileiro. E aí, lembro que quando eu ia fazer 18 anos, aí, brasileiro, mesmo fora do país, você precisa se apresentar na embaixada, fazer todo aquele protocolo de De jura alistar no exército? bandeira, alistar no exército. Ela está no exército e tem todo um simbolismo, eles fizeram, de jurar a bandeira, aquela história toda. E no dia que nós fomos fazer isso, o motorista levou a gente para fazer esse procedimento, né, Juramento? acompanhado de juramento. E aí nós chegamos cedo, o embaixador não tinha chegado ainda, ele queria participar da cerimônia, tal, não sei o quê. E enquanto isso a gente ficou passeando pela cidade, pelo bairro onde estava a embaixada brasileira. Eu lembro que no período, hoje, depois de um tempo, aquelas casas lindas, aquela construção tão diferente, é uma região da cidade de Bagdá muito interessante. Essa região chama um bairro que chama, na tradução, chama Cidade Verde. E até hoje é uma das partes de Bagdá que está intacta, porque durante a guerra foi uma parte em que o, o exército que ocupou, né, que é o exército norte-americano, e que isolou essa parte e criou como uma zona de proteção para eles. E depois de muito tempo que eu entendi o significado daquele lugar. E depois que a gente jurou a bandeira, aquela história toda, aí nós fomos almoçar. E fomos almoçar no Camajão, um restaurante muito belíssimo, toda aquela arquitetura oriental. Próximo, depois do almoço, tinha a maternidade de Bagdá e o pátio dela assim, se estendendo sobre um pouco do Rio Tigre. E a gente ficou naquele período ali, sabe? Pós-almoço, fazendo digestão, olhando para o rio, conversando. E eu não entendi por quê, mas depois que eu voltei dali, esse período eu estava num período de uma crise existencial muito grande, né? Não sei se é próprio de... Acho que é necessário que quando a mente e o corpo vai crescendo, acho que a gente precisa reacomodar algumas coisas. E eu estava 3 anos naquele país, né? Então tinha algumas coisas acontecendo comigo. Eu estava com uma crise existencial muito grande, querendo saber o sentido de tudo. O sentido de estar ali, o sentido de o que eu vou fazer da minha vida, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui até agora, o que eu vou fazer da agora para frente, como que vai ser isso? Está findando o período de Iraque, quando voltar para o Brasil, e eu já tinha vindo algumas vezes de férias no Brasil, e quando você fica muito isolado, e adolescência, a linguagem muda muito. Então, eu tinha uma crise de identidade com os amigos, né? Que eu não conseguia muito entender o que estava sendo dito, né?
porque a linguagem adolescente é muito cheia de gíria. E gíria tem muito simbolismo, não dá para a gente entender tudo quem não estiver É muito vivendo. regional, né? Muito localizado É, também. não é? Não é? E lá no Iraque era uma comunidade assim, que tinha gente de São Paulo, tinha gente de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Maranhão, da Bahia, que era Uma uma micro mistura. sociedade, essa mistura, e a gente criou aquela coisa muito própria nossa. Então estava nessa crise existencial muito grande, sabe? Profunda mesmo, até um pouco de angústia. Eu sei que nesse dia eu não entendi por quê, mas eu tive algo que me trazia uma paz tão grande. Eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Mas eu não queria nem pensar, com medo de perder aquele Nesse dia, sentimento. lá no restaurante em Bagdá. E de Bagdá, que eu andei pelo bairro da Cidade Verde, e depois passei por esse restaurante. E a maternidade, o pátio da maternidade de Bagdá. Sabe? Uhum. Esses dois lugares são lugares sagrados. Só depois é que eu vim a saber. Sabe? Depois que declarei Bahá, essa coisa toda, é que eu fiquei olhando uma vez num rodapé de um livro, que eu não sei se aquele lembra dos meus dias, e o autor falando, dizendo que a maternidade, quer dizer, o Rizlan, Jardim do Rizlan, onde Bahá'u'lláh declarou publicamente a missão, aquele jardim que era um istmo para dentro do rio, e ele tinha sido aterrado, e que ele já não existia, e que era a maternidade era o pátio da maternidade de Bagdá. Eu falei, ai, meu, daí que eu fui entender por que eu Exatamente tinha onde você sentido. estava, né? Estava, exatamente, sabe? Então, é bastante significativo, porque eu levei muitos anos sem entender, mas assim, nesse dia eu fiquei uns 3 dias com um sentimento, uma percepção de inteireza, de paz, de tranquilidade que eu não sabia. Normalmente, a gente imagina que exista algo acontecendo na vida que te faz sentir e pensar determinadas coisas. E eu não tinha nenhum motivo de que estava acontecendo na vida, sabe? Ou na mente, para me fazer sentir aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu estava pensando. Eu não entendia por quê. Mas eu também não queria pensar muito para não perder aquele sentimento.